novelinha, hein? Nossa, a novela da vida tudo real. Que eu não tô a par ainda. Novela da vida real. Aliás, eu tenho que falar um negócio, porque as pessoas começaram a bochichar na internet. Não, porque a Cris Flores foi lá passar pano para a mãe da Larissa Manoela. Eu assisti a entrevista completa e posso falar para você. Aquilo lá foi uma entrevista mesmo, com perguntas e respostas e não tem nada de passada de pano. Talvez as pessoas, elas precisam entender que todo mundo que está envolvido numa história tem o direito de se posicionar. Concordo, tem que Ti. ser ouvido. Eu acho que ela fez o papel dela de jornalista. O jornalista precisa ouvir os dois lados. Aí fica a cargo do público tirar as conclusões. Ela não foi tendenciosa, então, né? Ela fez perguntas neutras. Não foi tendenciosa. Quem é tendencioso aqui, até agora, sou eu, porque eu dou a minha opinião. Então, quando eu falo sobre a Larissa Manoela, que eu não acho certa essa divisão, que 2% para mim é estranho, que 33% para a Larissa Manoela é estranho e 70% para os pais. Eu não concordo, porque quando você fala assim, o empresariamento, a gente que trabalha com isso sabe que o empresariamento, se você tiver um empresário profissional, é de 20% a 30%, o normal de comissão de um empresário. E aí você tem a estrela com 33% e os pais com 66%. Para mim, isso soa estranho. Então, eu não estou deixando de ser tendencioso. Está sendo imparcial. Eu estou sendo tendencioso e estou dando a minha opinião. É a minha opinião. Porque, por exemplo, eu imagino que se eu tiver um empresário, o empresário não pode ganhar mais que eu. Com e no certeza. caso da Larissa Manoela, tá ganhando. Então, essa é a minha história. E digo mais, Titi, se você me permite, pela lei, eu estava vendo uma advogada falar que pela lei, por mais que ela fosse pequenininha e os pais pudessem e tivessem que cuidar, né, dos bens, da quantia que ela ganhava, porque realmente ela era muito pequenininha, ela não ia, né, ali administrar o ganho dela, né, o quanto ela estava ganhando, mas por lei, eles estariam já... Se eles adquiriram imóveis, todos esses imóveis precisariam estar no nome dela. Mesmo ela sendo menor. Por mais que ela fosse menor de idade. Mas você sabe que eu tava vendo, até a Sandy falou sobre isso, né? Que todo o dinheiro que eles ganhavam, os pais deles faziam poupança pra eles, colocavam tudo no nome deles, o fruto do trabalho deles ficava com eles exclusivamente. Preservação de patrimônio, né? Eles só gerenciavam um patrimônio que não era deles, era do filho. Justamente, E ganhariam algo, como você falou, né, Titi? Porque assim, se eles estão ali empresariando, né, eles acabavam levando para as gravações, eles tinham ali como é que fala, uma atividade, né? Porque assim, até onde eu sei, por exemplo, se vem aqui na filmagem, vai filmar o Reclame. Se tem menor, ele não pode ficar sozinho no set de filmagem. Tem que ter o pai, a mãe ou o responsável acompanhando. Então, quer dizer, eles tiveram mesmo que abdicar, né, para acompanhá-la, mas o injusto é isso. Ela precisaria ter ficado com 70% e eles com 20%, 30% no máximo. Não o inverso, que é o que tem acontecido. E né, posso falar que essa história, infelizmente, está indo para contornos que não são agradáveis para nenhuma das partes. Vou falar para você, eu não acho que tem santo nessa história. Não, eu não acho tem. que todo mundo tem os seus tropeços. Que a Larissa tem o tropeço dela, que o pai tem o tropeço dele e que a mãe tem o tropeço. Eu acho que ainda a gente... E quando eu falo desse contorno, porque, na verdade, quando você exibe documentos de divisão, é uma coisa. Agora, quando você começa a expor o conflito familiar, aí a gente vai para uma história que não vai levar nada a lugar nenhum. Porque quando você fala, não, sociedade, como é que a gente pode transitar isso daí? Beleza, eu acho justo e injusto. Mas esses casos de família que aí estão surgindo, eu acho que isso vai ser muito prejudicial para a imagem de todos. Enfim, mas essa é só a minha opinião. Vamos nos ater à entrevista da Cris Flores. O que Dona Silvana falou? Por quê? Ela falou assim que não se considera, a Dona Silvana, ela não se considera controladora nem narcisista. Ela fala que se alguma coisa aconteceu no meio do caminho, se houve por excesso de zelo. Olha, porque é uma menina, ela está na televisão, eu estou doutrinando, é uma coisa que é diferente para mim. Porque eles eram pessoas muito humildes. Imagina, pessoas muito humildes, alçadas à fama. Porque quando começou o Carrossel, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu vou falar, porque eu acho que ninguém falou. Porque muito se fala, ai não, trabalha na TV se ganha muito dinheiro. Vocês conseguem imaginar
quanto mais ou menos ganha um ator, quanto ganhava na época um ator de Carrossel? Nossa, eu não tenho ideia. Também não. Isso é exclusivo, ninguém falou. Olha, vou pensar aqui, deixa eu ver, na época, os Na época, pequenininhos? é. Ah, sei lá, a faixa etária de uns 5 mil? Olha, nunca passou disso. Era por volta de 3 mil reais, Olha. de 2, 3 mil reais. Você vê? Eu não estou falando de 10 anos atrás, aquela coisa toda, mas porque as pessoas, elas acham que porque você está na televisão, é um negócio de explosão, que você vai ganhar muito dinheiro. Por exemplo, você sabe qual foi o contrato que a Larissa Manoela assinou com a Globo? Quanto ela ganhava na Globo? Também isso ninguém falou, e eu vou sei. falar com exclusividade aqui. Olha, não sabia. Sabe quanto? Não. Não. 120 mil reais é o contrato dela com a TV Globo, esse contrato que ela assinou de 3 anos. Sei. Então, assim, quando as pessoas também fazem as projeções, precisa tomar cuidado, porque a pessoa não começou ganhando 100 mil reais. Verdade. Ela foi adquirindo e há 3 anos atrás, ela começou a ganhar 120 mil reais. Verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala 18 milhões, claro, 18 milhões é muito É dinheiro. grana pra chuchu. Mas às vezes a pessoa começou a ganhar dinheiro de um determinado momento para cá. Verdade. E é isso que a gente vai trazendo e vai falando aqui. Esse é o tipo de contabilidade que a gente não vai conseguir fazer, né? Nunca. Nunca. Nem Justamente. ela, né, conseguiu fazer nesse E os tempo trabalhos da internet também, né? Que ela ganhou dinheiros variados. É difícil saber Exato. quanto é o total. Ô, E- Titi, desculpa te interromper, mas já que você falou do salário dela, daqui a pouco eu vou atualizar o salário dela para a novela Renascer. todo. Ah, é? Porque ela vai fazer a novela Renascer, que é o remake, né? Que temos ali também Fábio Assunção, entre outros. Vou contar quanto ela vai ganhar agora. Vai ter upgrade no salário? Teve um upgradeção. Ah, é, Ô, tia? cabelinha! Aí, conto daqui a pouco, termina a história. É porque dinheiro é um negócio que sempre, né, chama atenção, porque a gente vai falando de milhões e milhões e milhões e a história vai se multiplicando. Quando a Silvana foi questionada pela Cris Flores sobre a entrevista do Fantástico, ela falou que não reconhece a filha lá. A Silvana falou que não reconhece a filha lá, porque não foi isso que ela viveu a vida toda, que foi muito chocante, foi muito triste, desesperador ouvir tudo isso da pessoa que ela educou, gerou e pariu. E aí, ela falava sobre roupas, se ela tinha esse cuidado com as filhas. Ela falou que o cuidado foi em todos os aspectos, mas não para dominar, mas sim para orientar. Como mãe, ela tinha o receio do que pudesse acontecer. Por exemplo, reclamava de sair de madrugada, somente com mulheres. Esse mundo está muito cruel e a dona Silvana falou que essa era uma preocupação dela também com a Larissa Manoela. E aí vem a história da casa de Orlando. Porque a mãe falou que a Larissa Manoela sabia sim dessa venda da casa, porque tudo tinha sido documentado para ela e ainda faz um questionamento. Como é que a gente compraria algo sem o conhecimento dela? A gente precisava ter autonomia porque ela estava gravando e a gente precisava dessa assinatura. E a dona Silvana falou que de fato essa assinatura aconteceu. E veio também a história dos 5 milhões das contas da Larissa Manoela, que são relacionadas à compra daquela casa que estaria sendo vendida a 10 milhões lá no Leblon. Porque a casa de Orlando tinha um valor e aí a casa de Orlando era muito mais barata do que a casa do Rio de Janeiro. Precisaria complementar esse valor. E da onde vinha esse dinheiro? Das contas e por isso as transferências de 5 milhões. Então, muitas coisas, elas estão vindo à tona. Algumas peças, elas vão se encaixando. Outras, elas vão sendo questionadas. Por quê? Porque a mãe da Larissa Manoela, dona Silvana, ela não quer exibir provas. Porque o pensamento dela é: eu exibindo provas e mostrando isso, eu estou indo contra a minha filha. Por mais que eu esteja mostrando essas provas, e aí as pessoas falem: olha, você, Silvana, está com a razão. Do outro lado, ela saindo isenta dessa história, ela está prejudicando quem? A filha dela. Ela mencionou alguma coisa sobre aqueles prints do Natal? Aqueles prints do Natal, eles vieram depois. Ah, perfeito. Eles vieram depois da entrevista do Fantástico. Eu ouvi falar até que a Cris estava querendo atualizar essa entrevista para falar sobre isso também. E isso era importante também. É. Isso era importante porque com essas novas coisas que vão surgindo, porque olha, o que a gente está vendo, vamos ser sinceros, é uma pontinha de iceberg. Porque imagina quanto tempo eles não estão trocando mensagem, quantas coisas não foram faladas e justamente o que está acontecendo. Essa história toda aí,
de acordo com uma fonte minha, vem de acordo com uma reforma rápida para a casa de Natal. Sabe, comprar a casa e vamos passar. Ah, vamos passar o Natal aonde? Nós vamos passar o Natal na casa nova. E aí se correndo contra o tempo para reformar essa casa. Num determinado momento se fala que não vai mais passar o Natal nessa casa. E aí é que vem essas histórias. No meu ver, a Silvana errou? A Silvana errou muito. Aquelas palavras, elas muito duras. não poderiam ser proferidas. Só que quem nunca teve uma discussão? Não estou passando pano para a Silvana. Eu acho que ela errou. Como eu acho que tem uma série de erros aí. E que a gente, infelizmente, está caminhando para um lance que já não é mais o profissional. Já é para o lado pessoal. E esse print, né, Titi, que você mostrou ali, que a gente mostrou ali, ele tem uma continuação logo abaixo, que foi desvendada agora. Pelo Lucas Pazin, do site UOL. Vocês estão vendo, ele vai só até ali. Você fez suas escolhas, eu também. Mas tem mais esse restante, né? É isso, porque quando eles estão conversando, aquela primeira parte ali é a Larissa Manoela falando: olha, mãe, converse com as pessoas que te querem bem e te amam. A vida é muito curta para não aproveitar cada momento positivo dela. Saber reestruturar os momentos mais difíceis, aprender com eles, evoluir como ser humano. Importante é a gente ser feliz, curtir e desfrutar. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. Te amo muito, mãe, infinitamente. Deus te abençoe, saudade. Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui para quando você quiser. Uma linda noite de Natal. Porque essa mensagem foi enviada pela Larissa Manoela na véspera de Natal. E a mãe dela responde: vai. Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já paguei. Você fez suas escolhas e eu também. Esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. Debochou da religião do noivo. Porque a princípio a gente tinha só até ali, né? Sim, Te desejo um Feliz Natal, né? Só até ali. Você fez suas escolhas e eu também, né, Titi? Aí agora o Lucas descobriu esse restante, né? Exatamente. E uma das coisas que eu acho mais triste nessa história é justamente isso, né? O fato de ter entrado no pessoal. Né? Eu acho que é isso que não precisava. Uma coisa é a gente estar aqui discutindo a questão dos contratos, o que é justo, o que não é, o que tá ali, o preto no branco, o contrato mesmo. Isso dá, porque são fatos. Isso dá pra gente discutir. Isso. Agora, esse tipo de coisa, isso aqui é muito triste. É verdade. Porque isso aqui vem dentro de um contexto que vai ser impossível, vai ficar só na especulação, naquela coisa subjetiva do que eu acho, do que aquele acha. Não é um fato, né? Eu acho que isso é muito complicado quando passa pro pessoal. Eu acho isso aqui totalmente desnecessário. Eu também acho. Verdade. Por isso, tia, vamos virar a página? Vamos Bora. vamos só Chega. revelar quanto ela vai ganhar rapidamente? Tadinha. Só essa revelação. Né? Ela vai ganhar agora para fazer Renascer, que vai ter Fábio Assunção, Marcos Palmeira, Jackson Antunes. No remake de Renascer, ela vai ganhar R$550 mil por mês. De 120 para 500 mil. 550. Up Grace. Teve um Up Grace. Nossa. Super Up Grace. Super Glórias Up a Grace. Deus. Vai pagar rapidinho o financiamento. Vai pagar. Ai, que delícia. Vai Pague pagar. em 3 suaves. Nossa. Vai quitar assim, ó.